Oi, galera da GP, aqui é a Lohane e que alegria poder compartilhar com vocês mais um livro da Bíblia. E hoje eu quero meditar, falar um pouquinho com vocês daquilo que está em 1 Reis, do capítulo 15 ao 17. E o capítulo ele começa falando sobre o reinado de Abias, o filho de Roboão, e como ele não seguiu os caminhos de Deus. Embora ele tenha sido um rei de Judá, a Bíblia nos diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E a sua vida ela foi marcada por escolhas que não agradaram a Deus, o que gerou consequências tanto para ele quanto para o seu reino. Mas em seguida nós vemos também o reinado de Asa, filho de Abias. Ao contrário de seu pai, Asa, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele teve uma atitude de coração sincera em relação a Deus e ele buscou restaurar a fé do povo de Judá. Ele derrubou os altares pagãos e ele acabou com a idolatria no reino. E aqui nós vemos que Asa, ele tomou decisões importantes para o bem do reino de Judá. Ele também enfrentou desafios como a guerra contra o rei de Israel e que tentou, impedi-lo de prosperar. Porém, Asa, ele recorreu a uma aliança com o rei da Síria para derrotar Baasa, o que é um exemplo de como ele buscou resolver as dificuldades, mas de forma errada. E a Bíblia nos diz que ele fez algo que não foi reto aos olhos do Senhor. E ao não confiar plenamente em Deus para a vitória. E em vez disso, ele fez uma aliança com o inimigo externo. Esse foi um erro de fé, pois Asa ele não confiou no Senhor para ajudá-lo a vencer, mas ele confiou em estratégias humanas. E muitas vezes nós somos tentados a resolver os nossos problemas com a nossa própria força e sabedoria. E Deus, ele quer que nós confiemos totalmente nele. O próprio Jesus nos ensina que a fé no Senhor é a base das nossas vitórias espirituais. E quando nós tentamos resolver as situações das nossas vidas por conta própria, sem buscar uma orientação divina, nós corremos o risco de tomar decisões que não são agradáveis a Deus. Então, que nós possamos, como Asa, buscar fazer o que é reto aos olhos de Deus, aprender com os erros dos outros e confiar plenamente no Senhor para todas as nossas vitórias. Deus, ele nos chama para sermos fiéis. Quando somos fiéis a Ele, Ele é fiel conosco, sempre. E já aqui no capítulo 16, aqui traz uma visão muito clara das consequências da desobediência a Deus e da falta de justiça em um governo. Ele apresenta aqui a sucessão dos reis de Israel após Jeroboão e a corrupção espiritual e moral que tomou conta do povo de Deus. E como Deus, em sua justiça, ele levanta juízos contra aqueles que se afastam dos seus caminhos. E esse capítulo, ele descreve assim uma série de reis que governaram Israel de maneira ímpia, um pior que o outro. E Jeroboão, o primeiro rei de Israel, após a divisão do reino, ele já havia estabelecido a idolatria do culto em Israel. E esse capítulo também ele narra aqui o reinado de 6 reis de Israel, e cada um deles, as escrituras nos dizem que fez o que era mal aos olhos do Senhor, sendo todos extremamente infiéis e desobedientes a Deus. E o reinado de Acabe, que aparece no final do capítulo, ele é notável por sua maldade, pelo casamento com Jezabel, e leva Israel então a uma idolatria ainda mais profunda. E o juízo de Deus ele foi claro e direto. Quando o rei que se afastava de Deus, ele colhia as consequências das suas escolhas. E nós, como os cristãos, nós devemos entender que as nossas escolhas, elas têm impacto eterno, e a desobediência a Deus, ela não passa despercebida, e sempre há uma consequência, seja ela imediata ou em um futuro. Então, nós devemos refletir, estamos nós também sendo desobedientes a Deus em alguma área das nossas vidas? A obediência é o caminho da vida e o desvio do caminho de Deus leva à destruição, é o que a Bíblia nos diz. E
Apesar da sequência de reis ímpios, nós vemos que Deus ele sempre tem o controle, mesmo quando os reis eles faziam o que era mal. Deus ele não deixava de cumprir os seus propósitos. Ele usou o profeta Jeú para declarar a destruição dos governantes corruptos e anunciou a queda da casa de Baasa. E o ciclo de pecado e juízo nos ensina que mesmo em tempos de caos e corrupção, Deus ele não perde o controle sobre a história. E muitas vezes podemos sentir que o mundo está desmoronando, caindo, que as injustiças prevalecem e que a corrupção é algo imbatível. Mas a palavra de Deus nos lembra que Ele permanece soberano, nada acontece sem que Ele permita e Ele sempre tem um plano para corrigir o mal e estabelecer a sua justiça no final. Então, nós precisamos confiar que Deus está no controle e que Ele cumprirá os seus propósitos, mesmo quando as coisas parecem fora do lugar. E o capítulo aqui ele termina com o reinado de Acabe. E não apenas, ali ele continua a idolatria, mas ele também se casou com Jezabel, e que introduziu o culto a Baal em Israel. E ela também construiu um altar e um templo em Samaria. E Acabe e Jezabel, eles representam o afastamento de Deus e a busca por outros deuses. O culto a Baal era uma das maiores corrupções espirituais naquela época, e o impacto disso tudo foi devastador para a nação. Então, quando nós ignoramos o chamado de Deus para as nossas vidas e nos entregamos a outros deuses, sejam eles pessoas, bens materiais ou interesses pessoais, nós estamos escolhendo um caminho de destruição. Então, que nós possamos aprender com as falhas dos reis de Israel, mas a vivermos de maneira fiel, justa e reverente diante do Senhor. Que as nossas escolhas, elas sempre sejam guiadas pela sabedoria e que nós possamos ser instrumentos de mudança, justiça em um mundo que tanto precisa da verdade e da misericórdia de Deus, um mundo que precisa do Evangelho. E para finalizar aqui no capítulo 17, é um dos capítulos mais inspiradores da vida aqui do profeta Elias. Ele aqui é um início do seu ministério profético, marcado por milagres, desafios e uma fé inabalável em Deus. E aqui mostra que Deus, Ele é quem sustenta em tempos de crise, que age através do improvável, que responde à fé, que é Senhor sobre a vida e a morte. Então, Elias, ele é movido por Deus e ele declara que não haverá chuva para mostrar que só o Senhor é Deus. E Deus é quem tem o controle da natureza, das estações e da provisão. Nem o governo, nem os ídolos, nem o nosso esforço próprio são a fonte da vida. É Deus quem dá o sustento. Então, quando nós confiamos mais no sistema do que em Deus, Ele pode permitir que tudo seque ao nosso redor, para que nós nos voltemos para Ele. E aqui, após anunciar a seca, Elias ele é enviado por Deus ao ribeiro, onde ele beberia a água do riacho e ele seria alimentado por corvos, animais. E isso nos mostra que Deus ele pode usar os meios mais improváveis para sustentar os seus filhos, e é Ele o Deus da provisão inesperada. Então, quando nós obedecemos a Deus, mesmo no isolamento, mesmo no deserto, Ele cuida de cada detalhe. Mesmo quando os recursos secam, a fidelidade de Deus não seca. E para encerrar, eu gostaria de orar com você. Pai, obrigada pela oportunidade, Senhor, de ouvirmos e de aprendermos com a sua palavra. Senhor, nos conserva fiéis, nos ajuda a tomarmos decisões com sabedoria, Pai. Guarda as nossas vidas, em nome de Jesus. E nos vemos na próxima.